Aviso aos navegantes! Está no ar mais um Diário de Bordo conversando com você, hoje com a presença do meu querido amigo e psicólogo Edson Fabrício. Ele é especializado em psicologia jurídica Jurídica, ia falar. e hospitalar. E ele é um psicólogo que gosta de pensar fora da caixinha. Vamos ver como é isso. On my right side, weighing 150 pounds, Edson! É! Edson, meu querido, Então, alguma vez você teve que dizer para um cliente seu, você é louco? não cheguei a esse ponto de falar, né? De falar, não. Mas Porque pensou? pensar a gente pensa, mas a gente tem que analisar que, viu? Vamos colocar assim, né? De louco todo mundo tem um pouco. Né? Porque assim, eu penso assim, ó, para você definir o que é loucura, nós temos que definir o que é normalidade, Uhum, não é? com Então, certeza. muitas vezes o que é normal para você não é normal para mim. É. O que se encaixa para você não se encaixa para mim. Então, por exemplo, só um exemplozinho assim para você, né, entender. Por exemplo, um esquizofrênico, né? Para ele é normal ver e ouvir vozes. Aham, Para mim não. aham, Então para mim é loucura. aham, Para ele a loucura é não ver isso. aham. Então, né, tem as suas. Nós temos que analisar sempre os dois lados. Aham. Então, para você definir o que é normal, o que é loucura, você tem que definir o que é normal. Mas E o que é normal? é a sociedade que define o que é normal, o que é loucura, ou é uma questão hoje estabelecida por vocês, estudiosos do assunto? Quem define esse normal? E se há uma necessidade também de uma definição tão rígida dessa palavra que a gente chama normal? Como é que você vê esse lado? Então, veja bem, nós temos ali a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, que ela dá os parâmetros de uma doença, né, do que é doença e o que não é. Então, assim, a normalidade, então nós temos que analisar assim, claro que muitas vezes ela é um padrão cultural, Uhum, porque muitas vezes o que é normal aqui não é normal em outros lugares. uhum, Claro que nós temos algumas patologias. uhum, Então, assim, daí, quando falamos em patologia, aí sim, aí nós estamos entrando na questão de doenças mesmo. uhum, Né? Por exemplo, a esquizofrenia, né, essa que é um exemplo mais prático, né, a depressão, a ansiedade. uhum, Então, eles são alguns transtornos que estão ali no rol da OMS. Né? Nós temos ali o CID-10, que tem todos as doenças, né, com seus respectivos números. uhum, Né? F39, F39.1, F35. Então, nós temos essas linhas, certo? Então, muitas vezes o que é normal hoje, muitas vezes, sim, é definido por uma cultura, uhum, né? Ao meu ponto de vista. uhum, O meu ponto de vista é esse, que a cultura, né, a sociedade, ela impõe o que uhum, é normal e o que não é. Por exemplo, lá nos Emirados Árabes, por exemplo, lá é normal você ter 3, 4 mulheres. uhum, Aqui, aqui não. uhum. Em outras regiões já não é normal isso. Mas essa questão, bom, essa questão que você colocou aí da monogamia, bigamia e tal, tudo bem, mas isso eu acho que é até um comportamento diferente em relação, o que eu sinto, eu não sei, aí você vai me explicar se é ou não é, por exemplo, que nem ontem, eu tenho um canal que eu sigo, que eu acho o melhor canal brasileiro da internet hoje, eu não sei se você segue, que é o Meteoro. O Meteoro é maravilhoso e eles fazem biografias e discutem o momento. Eu recomendo às pessoas assistam o Meteoro, vão atrás do Meteoro Brasil, ele é maravilhoso, vale a pena. E eles fizeram um sobre o Laerte. O Laerte era um cartunista, é um cartunista brasileiro e que ele assumiu uma identidade feminina hoje, entendeu? E ele se veste de mulher. E aí eles estavam falando desse documentário que aconteceu,
sobre o Laerte é travestido, né, de mulher, e ele é uma mulher, ele se coloca como uma mulher, apesar que ele aceita o passado dele como homem, ele se aceita no que ele foi como homem, ele teve 3 filhos, um faleceu até, e ele foi casado 3 vezes, e não colocaram nada em relação como que é a vida sexual dele, que eu achei muito interessante, mas colocaram Uhum. o fato e ele de se identificar com a identidade feminina. Então ele se veste e tal. E o mais interessante, ele não fala de forma afetada, ele conversa como normalmente, como se ele. É engraçado isso, porque a conversa dele, o tom de voz e tal, é como se ele fosse um homem, mas vestido de mulher. Ele tem uma certa delicadeza, mas bem sutil, não é nada afetado, entendeu? É simplesmente essa identidade feminina. Eu tenho a impressão que se o Laerte tivesse feito isso há 100 anos atrás, ele seria tido como louco. Tô errado? Não, tá certo, porque é como eu falei, então isso é uma questão de evolução cultural. Por exemplo, não há tanto assim, não vamos colocar tão distante assim, mas nós temos, né, aqui no Brasil, né, algumas celebridades que se vestem, né, como mulheres. São homens e se vestem como mulheres. Foram muito tratados assim, bem de forma negativa. Uhum. Não sei até se você sabe, mas Não. antigamente tinha ali na Praça Nossa a Vera Verão. Lembro, Lembra? Então, lembro. então veja bem, não é tão distante. Uhum, Hoje ainda é visto assim, tá? uhum, Hoje ainda é um pouco mais aceito, né? uhum. Vamos colocar assim, mas ainda tem aquela certa visão de anormalidade. Seria uma patologia da pessoa querer se vestir de mulher, por exemplo. Não, aí já entra uma questão de identidade, né? É Uhum, aquela questão assim de, por exemplo, nasci homem, uhum, mas eu não me sinto homem. uhum, Eu me identifico mais com os gostos femininos do que masculinos, uhum, tá? É uma inversão. Então, o que eu procuro é aquela famosa identidade, uhum. identidade de gênero, né? Sim. Então, essa é a visão, tá? Então, não é porque eu sou um homem que eu vou me sentir assim. Isso pode ser muitas vezes já foi nomenclaturado como um defeito genético, né? Uma anormalidade genética, Uhum. Mas né? existe alguma prova científica disso ser genético ou até hoje não tem? Porque até onde eu saiba não existe, né? Uma prova Na verdade, sim, científica. é um excesso de cromossomos, né? Ah, Né? tem então? XY, não, lógico, a questão uma questão cromossômica, né? Ah, tá. XY, XX, então foi em alguns casos, até teve algumas pesquisas, Ah, tá. que saiu que era um excesso de cromossomo. Muitos defendem que não, porque assim, vergonhice, porque, não sei o quê. Não, não é. A pessoa simplesmente assim, eu não escolho, muitos dizem que é uma escolha, né? Uhum. Pode até ser uma escolha, mas é uma escolha que a pessoa sente. É Certo. dela aquilo. Não é simplesmente assim, eu sou hétero, né? Aham. E hoje, por exemplo, eu cheguei a hoje decidi, não, hoje eu vou, não, não quero mais ser hétero. Aham. Não é essa Eu não quero mais decisão. ser homem. Eu quero ser mulher. Não é uma decisão consciente, né? Nem sempre. Aham. Nem sempre é uma decisão consciente, é algo que vem do íntimo da pessoa. Aham. Então cada um tem uma visão. Muitos acreditam, não, porque a pessoa escolhe ser assim. Claro, é uma escolha dela se assumir. É. Isso é a escolha dela. Mas assim, Tem muitos casos. dentro da nossa. Tem a Vera Verão, acho que a Nani People também. Tem. Eu acho assim, dentro do que a gente estava conversando em relação à questão de loucura, não loucura, eu lembro assim, tem muitos filmes, muitos relatos do tratamento do homossexualismo como se fossem até bem recente, como diz você, tipo anos 50, 60, com tratamento de choque, com medicação pesada, primeiro como se aquilo fosse uma doença, né? E segundo, como se fosse uma doença de Sim. loucura mesmo, né? Então, vamos fazer uma lobotomia no cara para ele deixar de ele ser quem ele é, porque o que ele é errado. Então, acho que isso eu acho que era uma questão daí da questão cultural, né? De não entender o que era. Mas a pessoa nunca foi louca.
propriamente dito, é simplesmente uma Não. forma diferente de ser, né? Sim, é uma coisa que muitas vezes até muitas pessoas que têm, agora não, mas antigamente que tinham, hoje ainda acredito que ainda tenha, mas que tem, por exemplo, nasceu como homem, mas tem mas não se sente à vontade, não se sente confortável naquele corpo. Então, muitas vezes acabam se transvestindo. Em decorrência, assim, do preconceito que tem, ainda muitas pessoas julgam que não é normal, então ele acaba, assim, fazendo o quê? Achando que ele está louco. Uhum. Vamos colocar assim, louco, entre aspas, Sim, sim, sim. né? Mas por quê? Por causa da sociedade que impôs que não pode. Homem é homem, mulher é mulher, pronto, acabou. É. Então, isso sim é uma. Como diz uma tal ministra, menino veste azul, menina veste rosa, né? É mais ou menos assim. E é uma... E tem Mas aqueles você que já vestem reparou? amarelo, verde, laranja, Sim, por que não, né? mas tá, da onde que vem essa imposição? Da onde veio a imposição? Ah, É, eu imagino que é uma imposição realmente cultural, entendeu? Que vem daquela coisa dos próprios pais. Eu gosto muito dessas teorias, eu não sei, eu não sou. Eu, não, eu sou um leigo, mas assim, um leigo que se interessa. Das teorias hoje estruturais. Né, da questão do preconceito estrutural, racismo estrutural, sim, eu acho que isso, e eu acho bacana essa questão do estrutural, porque ele parte do princípio histórico, né, de comportamento e de uma repetição de comportamento. Então é um comportamento repetido, né? Você imaginar que não, menino tem que vestir azul, menina tem que vestir rosa, entendeu? Na verdade são cores, as cores não têm sexo, né? As cores não dizem nada, né? Nós é que pomos sentido naquilo. O sentido, a exatamente. cor por ela em si, ela não diz nada, mas a gente põe um sentido naquela cor. E a gente põe esse sentido de que é isso, mas definitivamente totalmente cultural. O problema é quando isso se transforma numa uma imposição, que nem é o caso, que agride o direito do outro, na minha opinião, né? Que é o que tem acontecido, né? Essa É. agressão em função dessa estrutura cultural de imposição do que é homem do que é mulher, né? Sim, é uma questão assim, até como Emily Durkheim, né, ele dizia, um sociólogo, ele dizia de questões patológicas na sociedade, né? Ah, Tem até um texto que ele coloca sobre a questão de pichar, os pichadores, aham, né? E a pichador, da questão das mentiras, do roubo, de tudo que acontece na sociedade, ele colocou que isso já é uma patologia social, olha que ou interessante. seja, é uma doença. Aham, Entende? Então, ele se encaixa mais ou menos nessa questão das cores? Sim, se encaixa. Por quê? Porque, veja bem, você provavelmente aprendeu com o seu pai, com a sua mãe, aham, que você, como menino, tem que vestir azul. sim, E as meninas usam rosa. sim, Assim, é a mesma situação de brinquedos. O aham, que, que o menino tem que brincar? ah, Bolinha de gude, carrinho. ah, Menina, né? ah, A menina, mas tá, pera lá. Isso significa que, por exemplo, um homem então não pode cuidar de uma criança? ah. Não, mas Não peraí, pode cuidar de um bebê? só voltando no brinquedo, é o seguinte, e quando o Falcon surgiu, como é que ficou a coisa? Porque eu tive um Falcon. O Falcon era uma Aí, boneca. exatamente. Não, eu tive também alguns Aí como é Power que era? Rangers. E daí brincar com o Não, Falcon mas pode. aí é. Não, mas daí aquela não era, aquela não era boneca, era hominho. Era um homem. Mas quando se despia ele, ele não tinha nada ali, né? Que nem a boneca. Não, exatamente. Mas percebe como. Não, mas aí é que tá. Você percebe como a própria cultura, É nós mesmos, hipócrita, né? muitas vezes, somos tão leigos nessa situação que nós não vemos a diferença de uma boneca e de um boneco, né? A boneca tem cabelo, tem vestido, tem chupetinha, tem bolsinha,
tem isso. Mas e os bonequinhos de ação? É. Né? Os live actions, né? E daí? É a mesma situação. Meu. Porém, não, mas aquilo ali era hominho. Não era boneca. O Playmobil, Era... o Playmobil, que daí tem os dois, né? Você tem o Playmobil, você daí vai ter hominhos e mulherzinhas, no caso, e aí você vai brincar com aquilo, mas assim, é um estilo de brincadeira muito parecido com o da menina, porque você tá ali, por exemplo, fantasiando uma vida, né? Nem que seja lá uma aventura, mas você tá lá fantasiando. Ó, eles comeram agora eles vão sair, vão se esconder, vão isso, vão aquilo e tal e tal. Que é um pouco que daí a menina vai fazer, não é? Mas perceba que tem uma diferença, tá? Vamos colocar assim. A menina, quando dão uma boneca, ou davam, né? Uma boneca para uma criança, para uma menina, o que era ensinado para ela? Como cuidar, certo? Tá. Então, assim, você vai dar de mamar, vai fazer dormir, vai fazer comidinha, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Uhum. Quando era um menino brincando com os bonequinhos, os hominhos, né, como se chamavam, o que acontece? Geralmente eram brinquedos de ação, mas voltados a quê? A guerra. Lembra? Tinha aqueles soldadinhos que vinha ali toda uma coleção, né? Tinha os soldadinhos de Forte brinquedo. Apache. Entendeu? Então ele tinha todo um contexto. Tá? Porque, lógico, a gente sabe que isso é uma questão estrutural, vem desde a época antiga, que a mulher, na verdade, era a única exclusiva para cuidar da casa e dos filhos, enquanto que o homem era o provedor do sustento, né? Ia para as guerras e tudo mais. Enfim, então, claro que tem toda essa questão estrutural. Né? Mas, olha como nós, muitas vezes, somos ignorantes nisso também. Por quê? Uma boneca e um boneco, eles servem para a mesma coisa, se você for. Porque você pode pegar um Max Steel, né? Tinha aqueles bonequinhos do Max Steel, né? Que eles tinham grandes, assim, lembra que uma época tinha? Hoje acho que ainda tem, mas não tão grandes como eram. Mas ele é a mesma situação de uma boneca da Barbie. Tem muitas meninas que, às vezes, né, tem irmãos que têm esse tipo de brinquedo, elas mesmas pegam e fazem como se fosse uma boneca. Normal. Um menino não vai pegar uma boneca para brincar de soldadinho. Entendi. Por quê? Porque ela não foi ensinada. Então já vem uma questão de dentro de casa mesmo. E aí esbarra naquilo que você estava querendo falar da relação então o homem não foi feito para cuidar, não pode cuidar de uma criança, não pode assumir certas, digamos assim, certas atividades que seriam exclusivas à mulher e vice-versa, provavelmente, né? E a mulher não pode assumir certas atividades que seriam masculinas por natureza, tipo assim, ser motorista de caminhão ou sei lá o quê. Pois é, então tem muito isso, é uma questão que vem já desde épocas antigas. São visões errôneas que nós temos. E isso ainda persiste. Isso tem hoje, vai ter sempre, vai continuar tendo? Vai diminuir? É bem provável que sim, porque hoje nós vemos que tem muitas mulheres que têm muito mais capacidade do que homens. Sim. Eu acompanho um canal dos Estados Unidos. O nome do canal dela é Loira na Estrada. Não sei se você já chegou a ver. Não Ela trabalha com um Volvo. Ela trabalha com um Volvo aí nos Estados Unidos. Ela trabalha com um Volvo 760 ou 860. Um caminhão bonito. Ela faz todo o trabalho que um homem faz. Entende? Então, veja bem. E ela é uma boa motorista. Às vezes eu acompanho alguns vídeos dela, ela explicando como que funciona, que aí nos Estados Unidos as carretas aí, você tem só o cavalo, né? Você troca a carreta, a carroceria. Você troca só a carroceria, o cavalo continua o mesmo. Mas tem, que nem aqui no Brasil nós temos os caminhões de 3 eixos, 6 eixos, né? Os bitrem, 9 eixos e tudo mais. Aí não, aí normalmente eles são apenas 2 eixos. Edson, só para retificar uma coisa, eu não estou na América, eu estou na Inglaterra. Não
Ah, tá. Ah, não, então na Inglaterra. Mas Mas deve ter a mesma coisa, deve ter a mesma é coisa a do mesma caminhão. coisa. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Tá tudo aí, tá tudo aí. Ela é dos Estados Unidos. Ela Eu, é dos Estados Unidos, é. Não, ela é dos Estados Unidos. E ela trabalha com caminhão. uhum, Então, assim, você percebe que hoje ela não tem a mesma. É claro que ela se cuida, ela tem, assim, a aham, sua vaidade, aham, né? Mas é o mesmo trabalho que um homem faz, sim, ela faz. aham, Assim como nós temos também muitos homens que são pais solteiros sim, e cuidam muito bem de seus filhos. sim. Então, percebe que ainda está mudando isso? Sim, está mudando. Com passos de formiga. Mas olha, Mas, se você analisar, olha, minha mãe ela sempre fala assim: ah, seu pai nunca pegou um filho no colo e tal, nunca trocou uma fralda, né? E tal, e tal. E eu já vi essa diferença no meu próprio cunhado, no primeiro casamento da minha irmã, que ele é um cara muito, muito legal, e ele tinha um cuidado com os filhos enorme. E ele mesmo, ele fazia questão de trocar, de dar banho, de ajudar, entendeu? E ele era um surfistão. Ele era surfista de Florianópolis, todo, tipo assim, o tipo machão, mas nessa hora não tinha essa. Ele tinha o maior cuidado com os filhos, sempre teve, sim, cuidou muito bem. O meu outro cunhado também aqui, inglês, que as pessoas têm uma ideia de que o inglês é uma pessoa fria, isso, aquilo, que nada, assim, todo cuidado com os filhos também, sempre trocou, ajudou, fez dormir. Então, acho que essa é uma questão de gerações também, né? Porque acho que se perguntar para a geração do pai do meu cunhado daqui, eu tenho certeza que ele vai falar: ah, não, meu pai também não ajudava minha mãe na hora de trocar, nem nada, entendeu? Então, eu acho que as nossas gerações foram mudando e os homens foram assumindo esse lado. Eu acho que talvez porque a gente não tenha tido e tenha sentido falta de ter um pai mais carinhoso, nós nos tornamos, apesar de eu não ter filho, né? Mas se eu tivesse, eu provavelmente iria embarcar nessa. é, Pais mais carinhosos, né? Então, ou seja, essa mudança cultural, ela é uma evolução que tem vindo, né? Com o tempo. E eu acho sim, que dentro desse sentido de evolução, a evolução em todos os outros aspectos, que nem a discussão de preconceitos, disso que a gente estava falando da questão de sexual, de orientação, gênero sexual, de identidade e outras coisas. Mas uma das coisas que eu queria que você falasse, antes que a gente esquecesse, é, eu sei que você tem um conhecimento pessoal em relação à depressão. sim. Se você quiser falar, por favor, até da sua experiência, para a gente entrar nesse também processo, que é uma coisa que ontem, quando eu pus o vídeo, alguns amigos se assustaram e tal, e tal, e tal. Eu só queria esclarecer que o vídeo, a intenção do vídeo não era para assustar ninguém de eu sentir a minha recaída, mas era para um alerta também. Eu falei: olha, gente, eu percebi que eu posso recair, entendeu? Porque eu estava Sim, muito bem e eu recaí. Eu falei: não, olha, isso acontece. Então, porque a minha intenção com o diário e com essas conversas é sempre um alerta também para as pessoas. E eu não posso ser, e eu acho assim, é uma questão de honestidade que eu tenho com vocês, como público e comigo mesmo. Então eu não posso fingir que eu estou bem se eu não estou bem. Entendeu? Isso não sim, significa que eu vá me expor totalmente aqui, expor a minha vida, entendeu? Fazer da minha vida um palco. Não, não é nada disso. Mas esse eu achei que era uma questão importante, entendeu? E nisso eu já sim. recebi algumas mensagens de amigos que diziam: olha, puxa, que coisa, eu também tive a mesma coisa que você, cara. É difícil manter o equilíbrio. E aí que vem você também para explicar para a gente assim como que a gente pode primeiro lidar com o primeiro processo de depressão e lidar com as recaídas e como que a gente recomeça, enfim, é uma coisa que eu sei que você tem um conhecimento pessoal a respeito. Então, sim, eu tenho um conhecimento pessoal por causa da minha mãe. Né? A Aham, minha mãe, ela tem depressão, entre outras coisas, né? Ela tem depressão, tem síndrome de ansiedade, ela tem a questão do síndrome do intestino irritável, né? E uhum, tudo isso, claro, vejam só esclarecer uma coisa aqui. A depressão, ela não vem do dia para a noite. sim, Tá? A depressão, ela é algo evolutivo, ela vem de muitas situações, vem de anos. Não é simplesmente assim, você acordou hoje e, tô com depressão.
Uhum. As pessoas às vezes confundem a depressão com estar deprimido. Uhum. São duas Boa, coisas diferentes, boa, né? boa. Então, assim, que nem a minha mãe. Minha mãe começou ela desencadeou isso depois do falecimento do meu pai. Ok. Então, aí ela acabou decaindo, caiu em depressão profunda, ficou durante 3 anos em depressão profunda, né? Só que, assim, o que eu digo, a depressão, ela é um fator muito, assim, enigmático, vamos colocar. Por quê? Porque existem pessoas deprimidas que têm a depressão, que elas não demonstram, Ok. né? Por exemplo, o Jim Carrey, né, aquele ator, Uhum. ele é depressivo, ele tem depressão. E você não diz, porque os filmes deles, a maioria são de comédia, Médio. né? Sempre rindo, sempre. Então, a depressão ela tem vários níveis, então ela tem vários sintomas e tem várias formas de você mascarar ela, Uhum. né? Então, assim, como experiência pessoal, eu digo assim, a depressão é uma situação onde você precisa se ajudar, Uhum. tá? A gente fala assim, mas tem que se ajudar, mas como que eu faço isso que não é fácil? Não, não é fácil. Uhum. Tem quando você decai, você tem isso. Claro que o tratamento farmacológico, ele Uhum. ajuda muito, né? Não é regra, mas normalmente quem tem ansiedade, ela tem depressão, Uhum. né? Muitas vezes são dois sintomas que se apresentam juntos. Você Uhum. pode tratar da mesma forma? Não, não pode. Uhum. Por quê? Porque os ansiolíticos, eles servem para baixar, né? Para te dar acalmar. Uhum. O antidepressivo, ele te dá um up. Uhum. Ele vai te colocar para cima. Ok. Só que o que acontece? O tratamento farmacológico, ele vem para quê? Para que você consiga estabilizar, né, os Uhum. seus níveis, mas para você procurar ajuda mais tarde. Entendi. Então, assim, o tratamento farmacológico, ele vem como um auxílio, uma ajuda para tratar o sintoma, não a causa. Sim. A causa de uma depressão, ela pode ser diversa, Uhum. tá? Então, o que acontece? Que nem você tem depressão. Tá? Tá, você começou a tomar os seus medicamentos Uhum. e está fazendo terapia. Uhum. Maravilha. O que acontece? Se você toma os fármacos da forma correta, adequada, então você vai estar sempre com o teu nível tranquilo. Você vai estar sempre bem, Uhum. né? E isso vai te proporcionar um alívio e vai te auxiliar a raciocinar melhor e Uhum. procurar ajuda. Essa procura de ajuda é para tratar a causa dela. Uhum. Muitas vezes ela pode ser, como no meu caso, o falecimento do meu pai. Mas foi Certo. isso? Não, não foi isso. Isso é o fator que O estopim desencadeou. final, né? O estopim, Isso. pum, explodiu a coisa, Foi né? assim, a gota d'água, né? Uhum. Foi o que desencadeou. Então, o que acontece? Isso, você vai tratar isso, tá, você vai auxiliar nisso, mas você tem que procurar o que era. Por exemplo, na minha mãe, assim, ela sempre foi uma pessoa muito ativa. Uhum. Então ela trabalhava manhã, tarde e noite, e ela gostava do que fazia. Minha mãe era Uhum. pedagoga, Certo. tá? Então ela gostava do que fazia, ela adorava aquilo, tá? Só que ao mesmo tempo, o meu pai na época já era aposentado, Ah, então o meu pai fazia tudo para ela. aham. Então isso criou uma relação do quê? Dependência. Uhum. Então quando ela perdeu isso, ela perdeu aquela Aquele situação, aquela apoio. pessoa que fazia isso, fazia tudo para ela. Uhum. Então ela se viu tendo que fazer tudo por ela daí. Uhum. Tá? Então, assim, como a gente faz para não ter recaída? Olha, se eu falar para você assim, não, você não vai ter recaída, eu estaria mentindo, Correto. tá? Uma hora ou outra você vai ter as suas recaídas? Sim. Aí entra a importância de você entender, você perceber que não é assim, começou a melhorar, pronto, tô bom, vou parar com terapia, vou parar com os remédios. Não, não. São melhoras que você vai ter. Essas Uhum. recaídas, elas podem ter, assim, durar, você pode ficar 1 ano, 2 anos sem ter e ter uma recaída, Uhum. assim como você pode ter uma recaída dali 2, 3 meses. Você diria então que a depressão ela é uma coisa, digamos assim, Volátil. crônica, no sentido de que ela não tem uma cura específica, ela tem um gerenciamento, você gerencia o teu estado,
mental, mas não necessariamente, não há uma cura específica, não chega um momento de falar, olha, tô livre de depressão, nunca mais vou ter. Olha, falar em cura para depressão, eu acho um pouco difícil. Pode ser que outros profissionais até concordem, né, que exista uma cura real. Uhum. Pode ter? Pode. Mas, ao meu ver, o que acontece? Você tem um gerenciamento, sim. Você gerencia suas emoções. Você aprende a trabalhar com aquilo. Uhum. Ou seja, então tá, você toma o medicamento. Quando ele é uma depressão leve, né, muitas vezes você não chega nem a utilizar o fármaco em si. Apenas uma terapia, né, a psicoterapia te auxilia ao quê? A você solucionar as questões que te levam ou que te motivam, né, a desencadear essa depressão. Aí, geralmente, alguns associam, por exemplo, a ansiedade e depois a depressão. Por quê? Porque a ansiedade faz o quê? Faz com que você queira algo Sim. e você não consiga naquele momento que você quer, ou da forma que você quer. E aí a Isso gera frustração uma leva. frustração. Exatamente. Aí a frustração leva a esses sintomas. É só isso? Não, não é só isso. Claro que tem fatores ambientais, familiares que vão te proporcionar isso também, né? Perda de alguém, perda de um familiar, de um amigo, uma perda de emprego, Sim. né? Pode te levar, por quê? Porque eu gosto do que eu faço, né? Eu adoro aquilo que eu faço. E, de repente, assim, de uma forma abrupta, tiram isso de mim. Tá. Foi o fato de tirar? Não é necessariamente o fato de terem te tirado, mas o fato de mudar a tua rotina. É a gota d'água, né? Isso. Cria a gota Porque muitas d'água, né? vezes às vezes a gente tem problemas em casa, problemas no trabalho, e tudo isso vai acumulando. E, E nós não somos o tipo de pessoa que fala. é. Agora, eu sei que é impossível pedir para você dar uma fórmula, porque se você tivesse também, você já tinha escrito um livro e estava milionário, provavelmente, né? Era bem provável. Então, assim, eu sei que não existe uma fórmula exata, mas como que pela tua experiência clínica, pelo que você já trabalhou, pelo que você passou com a sua mãe, o que você passou por você mesmo, como que você acha, e nesse momento hoje do Brasil e do mundo, assim, não é, o problema não está só no Brasil, está no mundo inteiro. Sim. Que a gente está isolado, que a gente está vivendo tudo isso que está vivendo. Como que você tenta se manter equilibrado dentro disso tudo? O que você aconselharia para as pessoas, assim, em termos de comportamento, para manter um equilíbrio emocional? Olha, o que eu digo assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de ler, sabe? Eu gosto de ler, gosto de assistir algumas coisas, né? Alguns seriados, por exemplo, eu já assisti muito Dexter, Dr. House, eu tô assistindo, Mas o sabe? House Tem é meio depressivo, porque ele é muito cínico, né? mas é que o Dr. House ele tem Asperger, né? Ah, tá. Ele é um doente também, né? Não, ele tem Asperger, então você percebe que ele não gosta muito de contato. Ele consegue ter a interação, mas ele não gosta muito. Não. Né? E sem contar que, né, realmente o cara é um gênio. É. Né? E se você vê, ele acaba também desenvolvendo questões de depressão, Sim, sim. alucinações, Ele é dependente do remédio dele. do Vicodin. É, Então, assim, o que eu digo assim para as pessoas é procurar uma forma agradável para passar o tempo, certo. né? E não ficar se sobrecarregando. Uhum. Por que não se sobrecarregar? Vou dar um exemplo assim. Porque quando você se sobrecarrega, você não consegue gerenciar de forma adequada Uhum. as situações. Você sempre vai deixar algo mal feito. Uhum. Tá? Você pode até, como eu até conversei, né, expliquei a questão de competência. Não é por você não ser competente. Tá? Isso eu Muitas acho pessoas legal dizem, você frisar, é muito bacana isso que o Edson fala, eu não sei nem se é uma teoria, uma explicação, mas é um super bacana esse pensamento dele. Eu até queria que você desse bastante atenção nisso, porque eu acho que as pessoas se cobram muito isso que você está falando. A gente se cobra sim, muito isso. Como a gente se cobra muito posturas, quando a gente estava falando antes da postura masculina, da postura feminina, do nosso comportamento, a gente se cobra demais
e nisso a gente se agride demais também. Por favor, É, Edson, vá lá. porque assim, não é uma questão de ser competente ou não, tá? Por quê? Porque nós temos as nossas competências, nós somos aptos, nós temos isso de conseguir fazer. Claro que quando nós queremos, a nossa força de vontade, ela nos permite nós fazer N coisas ao mesmo tempo. Uhum. Né? Tem pessoas ali que fazem 4, 5, 6 coisas ao mesmo tempo e conseguem dar conta disso. Uhum. Essa questão da competência, de não dar conta ou dar conta, eu falo por experiência. Por quê? Porque na época que eu estava na faculdade ainda, quando meu pai acabou falecendo, tinha uma professora, e ela mesma chegou e falou para mim: Edson, você se cobra muito. Você se cobra demais. Sim, você dá conta de tudo, sim, você dá. Você consegue. Mas você se cobra muito e isso te prejudica. Uhum. Tá? Então, por isso eu falo, a questão de competência, você ser competente, não é necessariamente você pegar várias coisas para fazer Uhum. e dar conta de tudo, ou não dar conta de tudo. Uhum. Sabe? Aí entra a questão de limite. Uhum. Todos nós temos competências, mas nós temos que saber o nosso limite. Nós Uhum. temos que limitar as situações. Um exemplo, se você consegue dar aula de inglês, fazer os vídeos para o YouTube, trabalhar como, sei lá, assessor, como administrador, Uhum. tudo isso, você consegue? Consigo. Tá, tudo bem. Mas, pera lá, tá, você é competente para isso? Eu sou. Você não está esquecendo de algo? Aí você para e pensa assim, não estou esquecendo de nada, eu estou conseguindo dar conta de tudo. Mas você faz tratamento para depressão. Os remédios. A terapia. Uhum. O tempo para mim. O Uhum. meu tempo livre, o meu tempo de folga. Uhum. Eu não tenho. Uhum. Isso você consegue dar conta de tudo? Não, Não, é. não consigo. Tenho competência como administrador, tenho competência como Uhum. tenho competência para várias situações. Mas qual o preço disso? Você consegue fazer tudo de forma adequada realmente? Se Uhum. você parar para ver 5 situações que você tem para fazer. Eu dei conta de tudo. Tá, tudo bem. Agora, você deu conta de forma adequada? Você realmente fez como era para ser? Ou você fez alguma, duas ou três coisas assim, como dizem, meia boca, Uhum. pela metade? Uhum. Entende? Então, assim, não é porque eu sou competente que eu vou ser sempre assertivo. Uhum. Não é porque eu tenho essa capacidade que eu vou conseguir fazer tudo de forma adequada sempre. Uhum. Então, limites. Nós temos que ter os nossos limites, nós temos que impor esses limites. Por quê? Uma pessoa que tem depressão, por exemplo, as pessoas acham que quem é deprimido não toma banho, quem é deprimido não trabalha, quem é deprimido não ri, não vai em festa. Não, muito pelo contrário. Quem tem depressão faz tudo isso. Ela pode rir de uma piada, ela pode fazer piadas, ela vai tomar banho, ela pode ser uma excelente profissional até certo ponto, porque vai chegar num ponto que ela vai realmente acabar Uhum. deixando a depressão tomar conta, por Uhum. uma falta de não conseguir, muitas vezes, Uhum. e acabar cometendo outras situações. Mas é aquela situação assim, tá, eu sou deprimido, eu tenho depressão, mas não é por isso que eu não sou competente. Sim. Eu posso dar conta de várias coisas, só que não vai ser de forma totalmente adequada. Eu vou deixar algo para trás. Eu vou deixar de fazer algo de uma forma adequada, correta. Por quê? Porque eu não vou conseguir gerenciar a mim mesmo. Uhum. Isso me dá uma distorção, isso me frustra. E isso acaba ampliando ainda mais a depressão. Uhum. Muitas vezes é uma depressão leve. O que eu senti, assim, usando uma analogia, foi assim, no meu caso pessoal, né? Ah, Uhum, digamos assim, eu comecei a, a melhorar, a estabilizar, aí achei um objetivo, achei uma coisa que era a questão das aulas, aí daí veio a questão do vídeo e tal e tal. Só que daí de repente, eu estava querendo correr a maratona, mas eu não tinha nem me preparado para os 5 quilômetros, entendeu? Foi isso que eu senti, assim, que aconteceu. Então, assim,
não é, como você falou, não é uma questão de competência, mas é uma questão de preparo para fazer aquilo que eu estou me propondo, mas de forma que funcione. Então, de repente, se eu quiser correr a maratona, eu não posso, no primeiro dia, querer correr 42 quilômetros. Eu vou começar num treinamento e aí vai, nessa progressão, eu vou chegar a um ponto que eu vou correr a maratona. Então, eu acho que também é outra coisa que daí leva à frustração e que leva aquilo tudo que a gente estava conversando, né? Sim. Então, assim, no meu caso foi isso. Eu não sei se todo caso será assim. Acho que cada um vai ter o seu, enfim, a sua forma de agir, de acontecer. Mas é a questão também de você conhecer os seus limites para você se preparar, né? Eu Sim. acho que é isso que você está querendo colocar para gente, né? Tipo assim, você conhecer o teu limite para você trabalhar com esse limite, até para você Uhum. estender esse limite, né? Como um músculo, né? Tipo assim, você preparar Sim. esse músculo para ele, para você conseguir ter mais capacidade de fazer as coisas até, né? Agora, a grande questão é que quem tem depressão, ela não consegue ver esse limite, Não, não, entende? não Que ela consigo. não... Então, o que acontece? Aí entra a questão da psicoterapia, por exemplo. Uhum, Ah, ele que vai ser o teu freio? Não, não, calma aí. O psicólogo não vai ser teu freio. Ele vai ser uma espécie de orientador. Ele vai te auxiliar a você mesmo encontrar o seu limite. uhum, Né? Porque, como você colocou, eu vou fazer uma maratona lá, tenho que me preparar. Sim, você tem que se preparar. Só que muitas vezes, esse preparo que nós vamos fazer não nos possibilita fazer, por exemplo, 6 coisas ao mesmo tempo. uhum, Eu me sinto preparado para fazer isso. Tá, eu estou preparado. Eu sou competente para isso. Porém, é aquilo que eu falei, sempre algo vai ficar uhum, meio que no meio termo. uhum, Por quê? É questão de competência? Não é questão de competência, mas é uma questão de limite. uhum. Você nunca pode chegar ao teu limite, ao máximo. Se você tem competência para fazer 6 coisas de forma assertiva, adequada, então faça 5. Uhum. Entendi. Por quê? A sexta seria o teu momento, um momento onde você pode descansar, que você Uhum. pode analisar tudo novamente, que você pode, um exemplo, sair caminhar, conversar com alguém, Certo. né? E esse é o ponto. Né? Não é porque você tem competência, que você tem capacidade para fazer 6 coisas, que você tem que fazer essas 6 É isso coisas que ao mesmo tempo. entendi. Entendi. Né? Você tem que, calma aí, vamos colocar, o seu próprio limite tem que ser antes do limite. Vamos colocar assim. São Entendi. 2 limites, tá? É o Entendi. limite máximo que você tem a competência total para fazer, mas quando você chega na competência total, você está esgotado. Uhum. Agora me conta, se você está esgotado física e emocionalmente, dando conta de tudo, Aham. como ter o teu físico e o teu emocional para cuidar de si mesmo? Uhum. Você não tem, né? Você não tem, né? Aí é que está o ponto. Uhum. Você não consegue. Então, ou seja, esse equilíbrio é esse balancear das coisas a serem feitas. Bom, é balancear no geral, né? É balancear o teu estado mental, o teu estado de saúde, as coisas que você, os seus planos, seus objetivos, né? Ah, olha, por exemplo, uma das coisas que eu tenho é diabetes tipo 2, né? Uma das minhas conquistas do Covid. Covid! Não, na verdade, que nem você falou, a diabetes não é, na verdade, uma coisa que aconteceu por causa do Covid. O Covid foi o estupim final, que eu fiquei em casa e aí pronto, né? E descobriu-se outras Uhum. coisas. Mas uma interessante da nutricionista foi que ela me deu uma fórmula do prato perfeito. O prato perfeito seria assim: você pega o teu prato, imagine ele é um círculo, você ele divide ele no meio, e daí uma metade você divide de novo no meio. Então você fica com 2 quartos e uma metade. Daí ela falou assim: olha, nesta metade você enche de verdura, vegetal e coisa assim. Daí neste quarto aqui você põe proteína e neste quarto aqui você põe carboidrato.
Então, esse é o prato perfeito para você ter. E aí, claro, a quantidade, né? Não adianta você ter 3 quilos daquele prato que não vai te ajudar muito, né? Você tem que, Também tem isso. né? Você tem que comer com certa consciência, né? Mas, enfim, É, essa é a fórmula perfeita do prato. Do lado emocional, Edson, qual é o prato perfeito para a gente atingir esse equilíbrio que você está falando, de balancear o meu limite para o meu trabalho, para as minhas coisas, o meu limite da. Existe uma fórmula assim que nem o prato, a metade disso, metade do tempo para aquilo, ou não? então, a fórmula, por exemplo, assim, eu posso fazer algo para você, mas com base na tua história, Certo. tá? O que eu falar para você, o que eu passar a orientar você, vai servir para outra pessoa? Nem sempre. Ah, Por quê? Porque na questão do prato é a mesma coisa do nutricionista. É uma dieta, um prato perfeito, muitas vezes para você. Para hum, você é aquilo. Porque tem pessoas, muitas vezes, que elas precisam comer mais carboidratos ou menos carboidratos. Então, existe uma fórmula perfeita? Não, não existe. O que existe são situações que você vai ter que analisar. Por exemplo, tá, uma situação. Primeiro de tudo, um bom diálogo, um bom relacionamento interpessoal. Né? uhum, Um bom relacionamento com a tua família, com seus uhum, amigos. Diálogo em primeiro lugar, porque sim, muitas vezes a pessoa que tem depressão, ela não fala. uhum, Ela guarda tudo para si. uhum, Então, primeiro de tudo, conversar. Confiança. Isso é muito importante. uhum, Você confiar em quem você vai, com quem você vai expor a tua situação. Não adianta você chegar, por exemplo, você tem um melhor amigo ou amiga uhum, e contar a sua situação, que ela vai acabar te criticando. Ela te ouve, uhum, mas ela ou ela te julga ou ela te critica. Isso te ajuda? Ah, não, não te ajuda, vai te prejudicar. Ah, mas espera aí, eu estou expondo o que eu estou sentindo. Tá, você está expondo o que você está sentindo, mas você está recebendo informações que você vai assimilar, você vai sim guardar. uhum, E para uma pessoa que tem depressão, por exemplo, um pingo de uhum. um i que venha errado, você sabe que é Desencadeia todo um outro processo, né? exatamente. Então, assim, a fórmula perfeita seria o quê? Primeiro, ambiente. Um ambiente tranquilo. A Uhum. gente sempre fala assim de pessoas tóxicas. Muitas vezes nós mesmos somos as pessoas tóxicas dentro de um ambiente, É. né? É o Mas que eu nós não falo de me admitimos. divorciar de mim mesmo, às vezes, né? Às vezes eu penso, É mais ou menos. quero sair É mais correndo ou de menos mim isso. mesmo, né? Mas assim, você ter um relacionamento tranquilo dentro de casa, que é o quê? Você ter um bom diálogo, você poder ser aberto para expor aquilo que você está sentindo, sem Uhum, que você tenha críticas. uhum, Então isso entra uma questão de você mudar também o ponto de vista, a visão das pessoas que convivem com você. uhum, Não adianta você querer melhorar, você fazer, como a gente sempre brinca, brinca falando sério, né? sim. Não adianta você fazer uma sessão de terapia para você se o seu problema está na sua família, no ambiente que você vive. Hum, Então, você melhora, mas quando você chega naquele ambiente, parece que tudo volta. hum, Então, é uma questão onde todos têm que mudar. Mudança de ambiente é bom, sim, uhum, faz bem. Coisas que te dão prazer. Por uhum, exemplo, eu gosto de jogar um videogame, tô estressado, vamos jogar um videogame. uhum, Tô meio deprimido, vamos jogar um videogame. Conversa, eu tenho um primo, tenho um amigo que gosta também, vamos tentar unir o útil ao agradável, hum, né? Uma conversa é um jogo, isso te ajuda. O diálogo, então, ele é sempre importante. O sol, tomar sol é muito bom, você uhum, sair, vitamina, isso uhum, até para te ajudar até a se alegrar um pouco. Isso uhum. é comprovado, né? Que o Sim. sol, né, a vitamina e tal, ele te auxilia a te ajudar a ter um ânimo melhor. É, aqui na Né? Por Europa, exemplo, tem muita gente que. infelizmente, isso já é uma coisa difícil. Aqui no Brasil é fácil você falar sol, mas aqui, meu amigo, sol, o sol aqui não é Praças. macho, não. Mas ó, praças. E tem praças. Tem muitos lugares muito Tem, não, bonitos aí na não, tem, Inglaterra, né? tem, Então, assim, sim, tem. ar livre. Não vou dizer assim um ar puro, porque, né, Também cidade, não, mas tudo bem, entendi, entendi. né? Mas você sair, você caminhar um pouco, entende? Você mudar a tua rotina. Uhum, Tá? Isso é uma fórmula? Você mudar a tua rotina.
Se você sabe, por exemplo, que ficar só em casa te deixa deprimido, não depressivo, deprimido, te Uhum. deixa deprimido, o que você vai fazer? Você vai ficar em casa o dia inteiro? Hum. Não. Você tem que procurar sair. Ah, mas eu não tenho ânimo. Realmente, não tem ânimo. Não Sim. é que não tem ânimo. As pessoas confundem muitas vezes. Aham. Acham que quem é depressivo, ele não tem vontade de, assim, ele é muito triste. E na verdade, não. Muitas vezes, quem é deprimido, o que ele sente? Nada. Ele não sente nem alegria, não sente tristeza, não sente vontade de nada. É simplesmente um vazio. Acho que se for colocar em termos de tristeza mesmo, de um depressivo, 15, 20% é tristeza. O resto é um vazio, Boa. Boa. sabe? Como se fosse um nada. Você não tem vontade de comer, você não tem vontade de conversar, você não tem vontade de sorrir, nem vontade de ficar triste. É um nada, você não sente. É aquela coisa assim: você está triste? Tô. Mas o que aconteceu? Não sei. Hum. Por quê? Não sei. Uhum. Sabe? É simplesmente uma coisa assim que parece que tem um buraco, Uhum. sabe? Um É bem buraco sem isso fim. mesmo. É bem isso mesmo. Né? Não colocar nenhum buraco, é um furo, né? É. Furo. Buraco tem o final, né? O furo não. Então, assim, é como se fosse um furo, É. sabe? É um furo. Você não. Sabe? Pra você é uma coisa É um assim. buraco negro da galáxia, né? Que a gente não sabe. É um buraco negro, vamos colocar assim. Sabe? Você Você não não sabe pra onde vai. sente. É. Não, É, é eu verdade, é sei. bem isso mesmo. Porque, que nem eu falei, eu tenho isso aqui, né? Na família, né? Com a minha mãe, a gente passa por isso, mas só que ele tem aquela questão assim: para você melhorar, primeiro você tem que buscar ajuda. Uhum. Sabe? Você não pode ficar dependente apenas de um fármaco. Sim. Por quê? Porque tem alguns fármacos que muitas vezes eles causam dependência. Então você dificilmente você vai conseguir se livrar deles depois. Uhum. Né? Então você fica dependente daquilo, mas você erroneamente, né? Você acha que você está sendo curado, Uhum. que você está tratando aquilo ali. Não, na verdade você, como eu falei antes, você trata o sintoma e não a causa. Uhum. Entende? Então, assim, a fórmula perfeita é você tomar um sol, você sair, conversar com alguém, com quem não te critique, óbvio, com Uhum. pessoas que você se sinta bem. Ah, mas peraí, Edson, como é que eu vou me sentir bem se eu sou depressivo e eu não sinto nada? É o tempo, Uhum. coisas que te agradam. Você vai ter que procurar um objetivo. Uhum. Qual que é o teu objetivo? Ah, meu objetivo é melhorar. Tá, é um objetivo muito amplo, muito vago. Uhum. Todo mundo quer melhorar de alguma coisa, Sim. né? Todo mundo quer. Sim. Então, assim, não, eu quero amenizar essa minha tristeza ou esse meu vazio. Como que eu vou fazer isso? Preenchendo esse vazio. Como? Uhum. Com coisas que você gosta. Porque todo depressivo não foi depressivo a vida toda. Uhum. Né? Chega um momento em que ele perdeu digamos assim, a vontade de fazer certas coisas que antigamente eram prazerosas. Mas por que ele parou? Ah, porque, um exemplo, eu gostava muito de andar de bike. Uhum. Tá, parou por quê? Né, começou a ter depressão e parou de andar de bike. Mas, na verdade, parou por quê? Porque muitas vezes um amigo dele morreu andando de bike. Uhum. Então, ele, digamos assim, Houve um estopim que levou a isso, coisa a estourar, e aí é, você desencadeia nesse processo. isso. Daí acha assim, não, mas eu não gosto mais disso. Não, não é que você não goste mais. Uhum. Você gosta. Só que teve um fator traumático ali que fez com que você dissesse que não gosta. Uhum. Mas é por causa de um trauma. Então, assim, a fórmula é essa. Entendeu? Você procurar fazer coisas que você goste. Tenta. Ah, mas é difícil. Sim, é difícil. Não estou falando que é fácil. Uhum. Mas nós sempre temos nossa rede de apoio. Isso é importante. Rede de apoio. Uhum. Tá? Ah, rede de apoio. Ah, minha família. Pode ser. Desde que ela não fique te julgando e te criticando. Uhum. Tá? Não é assim. A rede de apoio são pessoas com quem você possa conversar, que vão te ouvir, te escutar. Uhum. Ouvir e escutar são coisas diferentes. Sim. Vão te ouvir, vão te escutar, vão estar ali com você. Não vão te criticar, vão te apoiar. Uhum. Isso é rede de apoio. Tá? Isso é muito importante. Tá? Essa rede de apoio a gente tem que ter, porque são geralmente pessoas que nos querem realmente bem, que Uhum. nos querem ver melhores. Então tem toda uma situação.
A rede de apoio, ela é fundamental. Para nessas questões é fundamental. Então eu sempre digo que nem a fórmula, rede de apoio. Alguém que te anime e não desista de você. Principalmente você não desistir de você, né? Claro. Esse é o mais importante. Mas uma rede de apoio bem elaborada, ela é muito eficaz. Ela ajuda muito. Né? Eu vejo isso, por exemplo, dentro de hospitais, né? Tem muito isso. Questão que nem eu falei, né? Eu sou psicólogo jurídico também, então eu presto algumas consultorias para alguns advogados em questões nesse sentido. Então, tem muitas vezes pessoas que estão se separando porque a mulher é depressiva. E não tem mais aquela questão, aquele ânimo para cuidar do filho, ou cuidar de uma casa. Então, tem tudo isso. Aí você pergunta, tá, mas e qual que é a rede de apoio que essa pessoa tem? Nenhuma. Sabe, ela não tem rede de apoio. Ela não tem aonde recair para uma ajuda, para um Exatamente. incentivo, né? Aí tá. Aí vai fazer o quê? Se muitas vezes o marido acaba criticando, a mãe acaba criticando. Então a pessoa vai fazer o quê? A pessoa já não tem para onde ir. Entende? Ela... Agora, assim, a questão do preconceito em relação a isso tudo que a gente está falando. Porque a gente está falando tudo isso num mundo ideal em que todo mundo aceite que você tenha esse problema e que você viva com isso, etc, etc. Mas eu acho que assim uma das grandes coisas que levam as pessoas, e eu vejo, por exemplo, num amigo meu em que ele me conta a situação dele, eu falo, mas você tá depressivo, e ele, não, eu não sou louco, né? Eu já começo assim, né? Não, eu não sou louco, não sou isso, eu não tenho isso não é para mim, isso é para babá. Então, isso é a pessoa tem um preconceito e as pessoas têm um preconceito. Isso é frescura sua, né? Isso é frescura, isso não existe. É você que está sendo mimimi, é mimimi seu, entendeu? Então, assim, como que a gente lida com isso, entendeu? E como buscar essa ajuda e criar essa rede de apoio. Só para a gente finalizar, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã falando. Muito tem até de monte, né? Mas assim, como que a gente vai criar essa rede de apoio? É assim, claro, tem o preconceito? Tem muito disso. Todo mundo acha que é frescura, que é isso, que é aquilo, mas não. A rede de apoio você vai identificar. É difícil de identificar? Não. São as pessoas que estão com você quando você está mal. São as pessoas, muitas vezes, que conseguem perceber a tua situação. Não é porque, eu tô rindo que eu não tenho depressão. Não, eu tenho. Mas as pessoas com quem você convive, aquelas pessoas que dão apoio. Essas são as pessoas que você tem que manter perto. Não aquelas pessoas que te procuram ou que você tem um bom convívio quando você está dando festa, quando você está saindo, quando você está trabalhando. Não, mas presta atenção naquelas pessoas que te procuram quando você não faz nada disso. Aquelas pessoas que se preocupam com você, por exemplo, faltou no trabalho, tem 20 pessoas dentro lá, uma pessoa se preocupa em saber, por que você faltou? Às vezes a pessoa nem conversa muito com você, mas ela se preocupou ao ponto de, peraí, não, o cara nunca falta. De repente. O que aconteceu? Ela vem e te oferece um ombro amigo, ela não te critica, ela te ouve, ela te escuta. Essa é a rede de apoio que você tem que ter. Então você procura pessoas que tenham, que você tenha uma conexão maior, que você consegue sentir, que não é por uma simples especulação, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que só querem saber como você tá para especular. Sim. Meramente especulativo, só para ter munição para poder espalhar, né? Então a rede de apoio, ela é fácil de você criar? Não, não é fácil. Por quê? Porque isso requer uma percepção, tá? A percepção do que de pessoas que querem realmente te ajudar. Aquelas pessoas que te procuram quando você não tem mais ninguém, quando você tá na pior. Aquelas pessoas que procuram você. Chegam lá, muitas vezes não te dão, como muitos acham que amigo é aquele que te dá dinheiro, não. Mas aquelas pessoas que se preocupam em saber como você está. Estão ali, muitas vezes elas não têm muito a oferecer, mas o ombro amigo tá ali. Muitas vezes é o que a gente precisa. Não pessoas que deem coisas para nós, mas alguém que simplesmente sente ali e nos escute. E o ombro para nós chorar. É o que nós mais precisamos.
a gente tem uma rede de apoio mais adequada. Entende? Meu querido, nesse tom, olha, foi uma conversa maravilhosa. Acho que você, tudo aquilo que você falou, assim, tenho certeza que muita gente vai se identificar e eu tenho certeza que muita gente vai poder esclarecer muitos pontos. É como eu disse, a gente pode ficar aqui até amanhã conversando sobre esse assunto, porque ele é muito importante, acho que nos dias de hoje, mas eu acho que você deu assim uma explanação super bacana e bem acessível, né? Você foi muito generoso de fugir de jargão, de fugir de tudo e explicar de uma forma bem clara. E eu te agradeço muito por isso, pelo menos na parte que me toca. E imagino que as outras pessoas também. Últimas considerações, meu querido. Então, últimas considerações. Primeiro, agradecer ao convite que você me fez de estar participando disso aqui. Espero poder contribuir um pouco mais em outras ocasiões, se você quiser. Com certeza. E, assim, você tem ali, né, o meu Instagram. Quer deixar aqui, as pessoas que quiserem me procurar, podem procurar. A gente vai conversar, sou uma pessoa muito aberta. Como você falou, questão de jargão. É meio difícil você utilizar muitos termos técnicos, por quê? Porque é isso que a maioria faz. E é por isso que a maioria foge, porque não entendem esses termos. Então, mais light. É como você falou, pensar fora da caixinha, entendeu? Fugir do padrão. Claro, sempre de uma forma ética, mas fugindo de um padrão, né? Mas, assim, sério, vamos colocar assim, apesar de um tratamento sério, mas você deixar aquela questão de deixar a pessoa mais à vontade. É isso que eu faço, o meu trabalho é esse. E muito bem feito, por sinal, porque foi assim que eu me senti. A intenção é essa. Não, fantástico. Edson, olha, obrigado de novo. Esquece de despedir da galera. Então, galera, muito obrigado por assistir esse vídeo. Acompanhe o canal que tem muito conteúdo bom. E fica aquele convite. Precisando, estamos à disposição. O Instagram do Edson vai estar embaixo na descrição do vídeo. Eu vou colocar o Instagram dele. Edson, você tem Facebook? Não sei se você tem, não te perguntei. Eu tenho a página no Face, também está no Instagram. Também está lá no teu negócio, aí a pessoa pode acessar por lá. Então, vou pôr o Instagram do Edson lá, tudo certinho. Entre em contato com eles. O Edson é essa pessoa maravilhosa que você viu aí, super acessível, muito inteligente, com uma sensibilidade assim fabulosa. Coração, meu querido. Gente, esse foi então o nosso Diário de Bordo, conversando com você, com o grande Edson Fabrício! Muito obrigado! Beijo a todos! Tchau, galera! Beijo.